Plano de Estudo Tutorado, quarto ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, História. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 3 do PET volume 3 de História do quarto ano, tema Meios de Transporte. Vamos começar? Caro estudante, quando falamos de meios de transporte hoje em dia, só pensamos no tempo, velocidade e conforto. Porém, desde o transporte com animais após a sua domesticação e posteriormente a invenção da roda, há mais de 6.000 anos atrás, e toda a tecnologia envolvida até o ônibus espacial, vemos que muito a humanidade desenvolveu. Mas dentro da história é possível olhar o antes e o depois, sempre, da jangada ao trem-bala, e perceber o quanto a ação de transportar tanto pessoas como mercadorias traz benefícios e desenvolvimento em diversas localidades. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra, etc. O uso das juntas de boi, carro de boi, para o transporte de pessoas e mercadorias é um dos mais antigos do mundo. Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Veio a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e, assim, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transportes. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transporte aquáticos com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transportes se intensifica. Ainda assim, a roda não foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transportes com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor a combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. Para saber mais, aí tem o link, a evolução dos transportes. E também a invenção da roda e o surgimento das primeiras cidades, a história da civilização. Vamos começar as atividades da semana 3 de História do quarto ano. Atividade 1. Consultando os textos acima, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra, etc. Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e, assim, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Na pré-história, os seres humanos não tinham ideia de como utilizar os meios de transporte aquático com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. A roda foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Então, a primeira aqui, nós vamos colocar V, verdadeiro. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerras, etc.
Depois, também é verdadeiro. Então, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte nas suas próprias pernas. Aí vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e, assim, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Quando eles passam a ficar mais tempo no mesmo lugar, são sedentários e aí vem essa necessidade, então, verdadeiro. Depois, a próxima é falsa. Na pré-história, os seres humanos não tinham ideia de como utilizar os meios de transporte aquáticos com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Então, essa aí é falsa também. Tinha ideia, né? Depois, com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica, sim. Mas a roda foi uma conquista universal? Não, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Então é falsa. Aí não começa verdadeiro, mas tem coisas aí que não, né? Que realmente não é verdade. Depois, a partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Então, verdadeiro. 2. De acordo com o texto, o carro de boi é um dos meios de transporte mais antigo do mundo. Este transporta pessoas, mercadorias, etc. Hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Onde? Como? Então, hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Onde e como? Então, o carro de boi, sim, ainda é usado. Então, na zona rural, esse meio de transporte é utilizado para transportar os produtos da lavoura, né? Seja para trazer o que vem lá do campo, né? A cana que eles cortam e colocam ali no carro de boi, ou o capim, alguma coisa para levar para a criação, alguma coisa assim. Então, é utilizado. Eu mesma vejo isso acontecer, né? Quando eu saio na zona rural, alguma coisa assim, isso acontece sim, tá? Então, é usado ainda para transportar as coisas que vêm do campo. Os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, aquáticos, rodoviários e aéreos. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre e rodoviário realizado pelas estradas e rodovias por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Os setores de transportes no país têm se expandido e melhorado em diversos aspectos nas últimas décadas, o que não significa que esteja satisfatório. Pesquisas da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, apontam para esses dados, sendo que cerca de 60% dos transportes no Brasil é realizado por rodovias, 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e 4% por aerovias e dutovias. Número 3. De acordo com o texto Transporte no Brasil, existem diversos tipos de transportes aqui no nosso país. Marque a resposta que confirma esta informação. Letra A. No Brasil, o transporte mais comum e muito utilizado são os barcos, jangadas e lanchas para transporte de pessoas e mercadorias. Afinal, temos muitos rios, lagos, córregos e fontes. Letra B. No Brasil, o transporte de vias ferroviárias é o mais utilizado para transporte de pessoas, pois existem nas grandes cidades muitos metrôs. Letra C. No Brasil, o transporte mais usado para cargas são os aviões. Temos um heliporto em cada cidade. Letra D. No Brasil, reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, aquáticos, rodoviários e aéreos. E aqui nós vamos marcar a resposta que confirma esta informação de que existem diversos tipos de transportes aqui no nosso país. Então, é a resposta letra D. No Brasil, reúnem os mais diversos tipos de meios de transportes, ou seja, os terrestres, aquáticos, rodoviários e aéreos. Então, a resposta correta, letra D. 4. Releia esta parte do texto e responda abaixo. Entretanto, o transporte mais utilizado no país,
seja para o transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre rodoviário realizado pelas estradas e rodovias por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Pensando nessa afirmativa e no que você escuta sobre os caminhoneiros, motoristas de ônibus que fizeram greve, o que você acha que acontece? Ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? Então aqui, número 4, é a sua opinião. Pensando nessa afirmativa e no que você escuta sobre os caminhoneiros motoristas de ônibus que fizeram greve, o que você acha que acontece? Ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? Então, tá falando aqui, que o transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de carga ou de pessoas, de cargas, então quando aqueles caminhões transportam as cargas, o transporte de pessoas também, ônibus, os carros. Então, mas falando de ônibus, de caminhões, então o que você acha que acontece quando param, quando tem greve? O que você acha que acontece? O que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? Então, você vai pensar um pouquinho e vai escrever nesse espaço aqui. É a sua opinião, o que você acha, o que você pensa sobre esse assunto. 5. Leia o texto abaixo e procure as palavras em negrito no caça-palavra. Vale lembrar, as categorias existentes para os meios de transporte são classificadas segundo o local em que ocorre. Transporte terrestre, realizado pela terra, sendo classificados em rodoviário, rodovias, metroviário, metrovias e ferroviário, ferrovias. Transporte aquático, também chamado de aquaviários, ocorrem nas hidrovias, vias de água, sendo classificadas em marítimos, mar, fluviais, rios e lacustre, lagos e lagoas. Transporte aéreo, realizado pelas aerovias, vias no ar, como os aviões, helicópteros, balões, dentre outros. Transporte dutoviário, também chamado de transporte tubular, ocorre por meio de tubos, dutos. Então, aqui nós temos o caça-palavras. Então, aqui você vai encontrar as palavrinhas do caça-palavras que estão em negrito. Então, terrestre, olha, rodoviário, ferroviário, metroviário, aquático, hidrovias, marítimos, fluviais, lacustre, aéreo, aviões, dutoviário, transporte tubular. Então, você vai encontrar as palavrinhas aqui no caça-palavras, olha, estão aqui, tá? Pausa o vídeo, olha, aqui aviões eu não encontrei em outro lugar, mas tem esse acento aqui, na verdade aviões não tem, Só tem o tio mesmo no ó, tá? Se você encontrar em outro lugar, mas eu acho que é aqui mesmo, só tá acentuado. E aí você vai olhando as palavrinhas, pode fazer com o seu lápis de escrever ou pode fazer com lápis de colorir, para ficar mais fácil de você separar as palavrinhas uma das outras, tá? Então, com essa atividade, a gente encerra a semana 3 de História do 4º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Grande abraço e até o próximo.